Bom dia, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Agradecer pela semana, né? Que está ainda no comecinho. E vamos crer que Deus, Ele é poderoso, né? Para cuidar de nós detalhadamente. Então, hoje meu coração tá um pouco mais leve. Ontem, quando eu trouxe aquela mensagem, não sei quem assistiu, quem não assistiu, corre para assistir, porque eu chorei. Eu chorei muito, porque quando eu meditava naquela palavra para, né, estudar ela e trazer para vocês, como, né, eu não sou uma pregadora, tô aprendendo muito agora, tô pedindo para que Deus, o Espírito Santo me ensine a pregar, mas eu chorei muito com aquela mensagem de ontem. Eu creio que Deus vai falar com você também. Então, se você não assistiu, corre no vídeo de ontem e assiste, tá? Assim, uma mensagem do céu mesmo, de verdade, gente. Não é porque quando a gente abre o coração para Deus falar com a gente, o Senhor, ele trata assim no profundo, né? A palavra de Deus é remédio para as nossas vidas, né? Então o Senhor, ele tem cuidado de cada detalhe. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, mais um dia diante da Tua presença. Te agradecemos, Pai, por mais um amanhecer. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa nossos maridos, Pai, que já saíram ao trabalho. Abençoe as donas de casa, as mulheres que estão no seu lar com seus filhos. Abençoa os filhos que já foram também para a escola, para o trabalho. Deus querido, seja com nossos familiares, amigos, seja, Senhor querido, com cada um que está diante da Tua presença hoje, que está buscando a Tua presença também. Deus querido, em nome de Jesus, nos dê uma semana de paz, que nós possamos romper diante a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Nós entregamos esta oração, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está livrando, protegendo e nos guardando de todo o mal. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá para a palavra. Esse título que eu daria hoje para essa mensagem seria Quando Tudo Desmorona, Fé Inabalável no Meio da Dor. Amém? Nós vamos ler esse texto, primeiro Jó, Jó 1, Jó 1, versículo 20 e 21, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amados, quem era Jó, né? Tantos já conhecem a história, mas tem pessoas que não conhecem, né? Então Jó era um homem íntegro, temente a Deus, próspero, pai de família, exemplar, um homem assim segundo o coração de Deus, né? Um homem perfeito aos olhos do Senhor. E em um único dia, Jó ele perde todos os bens, Jó perde os filhos e perde a saúde. Eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela falou assim que ela estava vendo uma pregação e o pregador falou isso na mensagem. Eu achei, nossa, que tremendo isso. Por que que Jó não perdeu a sua esposa? Porque ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, perdeu casa, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, né? Muitos animais. E por que que a esposa o meu marido diz assim, porque sempre vai ter um acusador na vida da gente. Ela queria acusar o Jó. Mas essa minha amiga disse que na pregação ela ouviu assim que Deus não permitiu a esposa de Jó que ele perdesse ela, porque ela era a carne da carne dele. Gente, que tremendo isso, né? Se você for parar para pensar, pode ser que o Senhor também o assegurou, né, perto dele, porque era a carne da carne dele. Deus tinha restituição para Jó. E mesmo assim, diante ele perder tudo,
ele ainda adora. A pergunta que guia essa mensagem é: como manter a fé quando tudo parece desmoronar? Nossa, nós aprendemos muito com Jó. Jó era um homem que, né, ele tinha o Senhor como seu único e suficiente Salvador, né? Ele cria, né, no Deus que ele servia verdadeiramente. Esse texto também, Jó 1, do versículo 8 ao 12, vamos ler agora. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amados, a gente vê nessa passagem que Deus ele permite a aprovação, mas com limites. O Senhor, ele permitiu que Satanás fosse lá tocar assim em tudo de Jó. Mas ele disse: toque em tudo, mas não toque no meu servo. Ainda a saúde de Jó ficou abalada. Jó, ele teve feridas que ele se coçava com telhas, né? Então imagina, gente, como Jó foi provado e o Senhor permitiu, porque o Senhor conhecia o coração de Jó. Então Deus disse: vai lá, Satanás, toca em tudo, tira tudo dele, só não toca nele. Então Deus muitas vezes ele vai dar permissão até mesmo para Satanás vir se andar na sua vida. Deus vai permitir pessoas se levantar contra você, mas Deus fala assim, ó, até um certo limite. Satanás ele tem que obedecer à voz de Deus. Ele vai só até onde Deus permite. Imagina assim, aquela onda do mar, ela vem até onde o Senhor permite. Ela só vem com tudo para, tipo assim, às vezes Deus precisa tratar, né, no eu da pessoa, naquele ego da pessoa, e Deus precisa permitir que a onda avance um pouco mais, só com a permissão do Senhor. Então Satanás foi lá e falou assim: é muito fácil, né? Como querendo dizer, você deu tudo, agraciou Jó com tudo de melhor, com os bens, com terras, com muitas cabeças de boi, né? De animais e sei lá, ovelhas, né? O que era da época, mas Jó tinha tudo. Jó tinha muito dinheiro. Ele tinha empregados, ele tinha uma bonança muito grande na vida dele, ele tinha casas, tinha muitos filhos, ele era agraciado pelo Senhor. Mas aí o inimigo fala: claro, né? Claro que ele vai te adorar, claro que ele vai exaltar o teu nome, ele tem tudo que ele quer o Senhor dá. Aí então Deus vai lá e fala para Satanás: vai lá, pode tocar em tudo que é de Jó. E você vai ver se você tocando em tudo que eu dei para Jó, se ele vai me amaldiçoar. Era isso que o inimigo quer, gente. Muitas vezes é isso que o inimigo quer, que quando ele toca nas coisas, né, que o Senhor tem, que o Senhor te deu, o Senhor, ele estava preparando algo, mas o Senhor, ele quer que nós amaldiçoamos, que nós, sabe, assim, entramos, né, na pilha de Satanás, porque o Satanás, ele vem cutucar a gente de maneira que nós perdemos a nossa estribeira e questionamos, né, o Senhor. Como ontem eu sou eternamente muito grata a tudo que Deus já fez por mim.
Mas muitas vezes sim, temos questionamento, né? Como eu disse ontem na minha pregação, eu estava questionando, Senhor, por que isso, por que aquilo? Não nos cabe a nós questionar ao Senhor, mas que nós possamos aprender com Jó, ser um homem justo, sabe? Confiar no Senhor. E então Deus ele permite a aprovação, mas com certos limites. Jó, ele não foi castigado. Jó, ele estava sendo testado pelo Senhor. O sofrimento do justo, ele tem um propósito ainda que oculto no momento, mas com certeza na hora certa o Senhor vai dizer, né, ao sofrimento qual era o propósito, porque Deus permitiu que nós passássemos por aquela tal situação tão dolorosa, tão humilhante, né? Eu imagino que aos olhos de quem via tudo que Jó tinha, né? Naquele tempo, olhar Jó na situação que ele ficou, talvez era humilhante aos olhos de muitas pessoas. E muitas vezes é assim que as pessoas nos vê, sabe? Tipo assim, né? Tem que passar por isso mesmo, sabe? Tipo assim, tem gente que deseja o mal da gente, então assim, é muita gente ao nosso redor para julgar, né, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Então, assim, que nós possamos aprender com o Jó a ser assim um homem fiel, justo, né, com as coisas e confiar verdadeiramente no Senhor. Nem toda dor é castigo, amados. O Senhor, ele prova quem ele ama. O Senhor, ele muitas vezes permite que entramos na fornalha, mas ele garante que ali ele estará com a gente. O Senhor permitiu Daniel cair né, ser jogado na cova dos leões, mas ele também prometeu para Daniel que o leão ia jejuar, que ele não ia fazer mal nenhum, dano nenhum. Então nós vemos inúmeras passagens na Bíblia que nós vemos a fidelidade do Senhor quando passamos por situação, por provações que a gente está vendo tudo desmoronar. Então imagina, nem toda dor é castigo. Às vezes é Deus mostrando que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Em 1 Pedro 1,7 fala assim: assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, sejam provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amados, que nós possamos em meio à luta, não é fácil, porque eu já passei por tantas lutas aonde eu questionava o Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, o que vai ser de mim agora? E o Senhor, ele sempre... Gente, eu falo assim que eu passei nas provas mais difíceis. E eu creio sim que para a honra e glória do nome do Senhor eu fui aprovada. Porque olha, eu tive que passar por situações que eu falava assim, meu Deus, é só o Senhor, o que o Senhor vai fazer? Como eu sempre falo, lá no ano de 2008 eu passei por lutas, por provações que eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou suportar, eu não tenho como pagar o aluguel, o que vai ser de mim e dos meus filhos? Nós vamos perecer, mas o Senhor, ele sempre esteve conosco, caminhando naquele deserto, naquela sequidão, naquela área financeira que não fluía, nada acontecia, nada dava certo. Ai, só Jesus, foi um Deus nos acuda, o ano de 2008. Mas o Senhor, ele se fez presente todos os momentos da minha vida. A adoração no vale é uma adoração pura. Primeiro Jó, de novo, 1, versículo 20 ao 21, ele fala: então Jó se levantou, rasgou o teu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, eu nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, tem que ter muita força e muita ousadia para fazer uma oração dessa.
Amados, deixa eu te contar um testemunho que eu nunca contei esse testemunho também. Foi algo que eu vivi, mas foi algo muito tremendo. Eu trabalhava no Walmart nessa época, antes do meu acidente. Eu estava trabalhando, meu schedule daquele dia era da meio-dia às 9 da noite. 9:30 da noite. Meio-dia às 9:30. E eu tava já para sair bater o meu cartão para sair, já tava dando 9:30 da noite, quando meu telefone toca. Eu estava exatamente de frente com o relógio para bater o meu cartão de saída. E era meu marido, né, meu ex-esposo hoje. Ele me ligou e disse assim: Lilian, o Lucas tá com você? Eu pensei comigo, como assim? Ele sabe que eu tô trabalhando? Falei, não, como assim o Lucas tá comigo? Eu tô de frente, o relógio, eu tô pra dar clock out, pra bater o cartão e ir embora. Por quê? Ele, porque eu fui tomar banho, eu achei que você tinha passado em casa e tinha pego o Lucas. Eu falei, então ele tá escondendo de mim. Amados, eu estava grávida da Gabi na época. Eu saí daquele Walmart dirigindo, eu tava com a caminhonete dele, uma F-150, eu fui dirigindo que nem uma louca. Quando chegava no farol, eu só dava aquela olhada assim, se não via ninguém, e eu tava passando no vermelho. Se a polícia me parasse, ia dar um super BO pra mim. Mas eu fui, tipo assim, até chegar em casa. Do Walmart da minha casa, era mais ou menos uns 20 minutos de relógio pra chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu acho que o negócio já tinha acontecido há algum tempo, porque quando eu cheguei na minha casa estava cheio de polícia. Tinha mais ou menos uns 10 carros de polícia na porta da minha casa. E eu desci que nem uma louca, entrei correndo, eu falei, o que aconteceu com o Lucas? Aí já tava lá minha sogra, os vizinhos tudo na rua, aquele tumulto, o que tinha acontecido? Eu falei, aconteceu alguma coisa com o meu Lucas. E aí eu tava grávida, comecei a ficar nervosa e eu comecei, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Ela falou, aí a minha sogra falou assim, Lilian, fica calma, o Lucas sumiu, ninguém sabe onde tá o Lucas. O William achou que ele tava até brincando de esconde-esconde e chamou, fez brincadeiras com ele. Tchau, Lucas, o papai tá indo ali na casa da vovó. E ele não respondia. O papai tá saindo para tomar um sorvete, você não quer ir? E nada do Lucas. Amados, eu comecei a correr ali nos vizinhança, na casa dos amiguinhos, né? Que a gente não deixava ir para muitos amigos, mas tinha alguns amiguinhos que a gente falou, vai que tá ali, né? E fomos na casa dos amigos e nada, e os vizinhos tudo na rua para ver o que tinha acontecido, aquele monte de polícia. E eu corri assim, um quarteirão correndo, e a minha sogra falou, Lilian, pelo amor de Deus, você vai perder essa menina. Acalma, fica tranquila, a gente vai achar o Lucas. E eu perguntando, quando você saiu do banho, Lucas, as portas estavam fechadas? Não, as portas estavam trancadas. Eu não sei o que aconteceu. Naquela época eu tinha duas pessoas que moravam comigo. Eu tinha uma mulher que foi babá do Lucas. E eu também tive uma amiga que morava comigo naquela época. A minha amiga, ela chegou logo em seguida na minha casa e a polícia pegou, cada hora a polícia tava com meu marido, interrogando meu marido, depois outra polícia já tava com com essa mulher que morava na minha casa, a outra que era babá ainda não tinha chego e tava assim. Amados, eu só me lembro de eu ter ajoelhado no quintal da minha casa e eu levantei a mão pro alto e eu chorei. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, Pai, se alguém roubou meu Lucas, se aconteceu alguma coisa, se alguém tá tentando fazer algum mal, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor devolva o meu Lucas, pelo amor de Deus, eu não vou suportar. Deus tem misericórdia, sabe? Então eu orei naquele dia, pedindo para Deus, pelo amor de Deus, para que Deus trouxesse o Lucas de volta de alguma maneira, o que tinha acontecido, que Deus viesse esclarecer. Já fazia mais ou menos 40 minutos que a polícia estava na minha casa. E eu tinha saído do trabalho depois, então já estava, né, já tinha sido 40 minutos quando eu estava saindo do trabalho que a polícia estava na minha casa. Então
Eu só simplesmente orei. Aí veio uma polícia e falou o seguinte, é o seguinte, nós vamos entrar na sua casa. Inúmeras polícias já entrou na sua casa, já vasculhou a sua casa. A família já vasculhou a sua casa, mas nós vamos agora, eu e você. E você vai mostrar cômodo por cômodo e nós vamos olhar mais uma vez se o seu filho está aqui. Amados, eles chegaram a olhar dentro do freezer, dentro da geladeira, dentro de fogão, dentro de armários, de tudo que você puder imaginar. E nós fomos subindo. Aqui é o quarto onde era a minha amiga dormia. Aqui é o quarto onde a outra dorme, a babá. Aqui é a minha lavanderia. E fomos. A minha casa era grande, né? Aqui lá no estado onde eu morava, em Utah, lá tem aquelas casas que é no porão, basement. Então nós descemos, olhamos em tudo, olhamos na garagem e subimos para o meu quarto. Lá em cima tinha 3 quartos. O meu quarto com banheiro, um outro quarto e um outro quarto. E então nós começamos a olhar nos quartos. Olhamos no quarto primeiro, que era o quarto do Lucas, tiramos tudo, olhava tudo. Depois foi no quarto onde era a babá dele, morava ali. Ela estava já para mudar, porque eu ia ter a Gabriela muito em breve e eu ia precisar daquele quarto. Então eu falei para ela que eu, tava dando um tempo para ela procurar algum lugar e que eu precisava daquele quarto. Pois bem, olhamos lá em nada e fomos para o meu quarto. E tudo que a polícia fazia, ele falava, tudo que eu fizer você faz de novo para ter certeza. Então entrou no banheiro, meu banheiro, olhou no banheiro, tal. Aí no meu quarto tinha a minha cama, tinha uma cômoda e tinha uma poltrona do papai, que a gente fala aquelas poltronas que balançam. Olhamos na poltrona, olhou por baixo da poltrona, olhou tudo. Aí a minha cama já estava desarrumada, porque todo mundo que chegava lá balançava o edredom, tirava os travesseiros e olhava tudo. Então aquela polícia, ela pegou, jogou os travesseiros no chão, ele pegou o edredom, chacoalhou, jogou o edredom no chão. Amados, olha isso. E pegou, jogou de volta tudo na cama. Como eu tava de barriga, e eu acho que para eles facilitaram eu não ter que agachar e pegar tudo, botar na cama, e eu vi que eles já tinham visto que na cama não estava. E aí eu agachei, ajoelhei do lado da minha cama e olhei debaixo da cama. Debaixo da cama não tinha nada. Mas aí eu coloquei a mão na cama pra, sabe, pegar impulso assim pra levantar do chão? Quando eu pus a mão, eu senti algo assim na cama. Aí quando eu peguei assim, um negócio, eu falei, ué, ele tinha acabado de arrancar o edredom e tudo. Quando eu peguei e levantei assim o edredom, o Lucas estava ali, deitado num sono profundo. Amados, aquilo foi algo tão tremendo, que eu realmente não consegui entender o que estava acontecendo naquele momento. E aí eu peguei e gritei, gente, o Lucas tá aqui, o Lucas tá aqui. Amados, o Lucas, eu peguei ele no colo e chorava e falava, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Todo mundo subiu pro quarto, polícia, sogra, marido, todo mundo. Aí todo mundo falou assim, eu já entrei nesse quarto, eu já tirei esse edredom e esse menino não estava na cama. A minha sogra falou, eu já chequei esse quarto, eu olhei na cama, olhei debaixo e o Lucas não estava nesta cama. Os policiais, que todos já tinham feito a mesma coisa, e inclusive o policial que entrou comigo cômodo por cômodo, ele voltou, ele falou, esse menino não estava nesta cama. Naquele dia, amados, nós tínhamos entendido que o Senhor, ele estava querendo tratar algo comigo e com meu esposo, porque foi uma época antes de eu sofrer acidente, que a minha casa estava completamente bagunça. O meu ex-marido, ele vivia de festa em festa, churrasco em churrasco, um monte de gente bêbada e drogada dentro da minha casa, então eu assim, suspeitava de tudo, mas o Senhor queria tratar conosco naquela época. Eu também estava, por causa de casa, por causa de bens, eu deixava de ir para o culto para ficar na minha casa e cuidar da minha casa em dia de churrasco para ninguém, né,
sei lá, um bando de gente louca que tava na minha casa, drogado, bêbado. Eu falei, meu Deus, eu não vou pro culto mais um dia por causa desse povo que tá na minha casa. Então a minha sogra falou assim pra mim, Lilian, o Lucas, ele foi arrebatado, o Senhor arrebatou o Lucas. E Deus devolveu o Lucas porque Deus teve misericórdia de vocês. E Deus está querendo uma correção tanto da sua parte como do William, que era o pai das crianças. Amados, foi algo assim que eu nunca tive um testemunho tão forte da parte do Senhor, de tudo que eu vivi, os testemunhos financeiros que eu vivi, que foram muito fortes, mas eu nunca tinha vivido algo parecido com o que Deus fez naquela noite. Então eu quero entender que uma oração pura, ela assim, ela acolhe assim todos os efeitos que o Senhor tem. Quando nós nos derramamos, quando nós dobramos o joelho e nós falamos assim, Senhor, por favor, não deixa nada acontecer. Se alguém levou meu Lucas, se alguém tá tentando fazer maldade, que o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, Pai. Eu vou perder essa criança. Eu tô passando mal, me ajuda, traz o Lucas de volta. E Deus conhecia o meu limite. Deus sabia que talvez eu não suportaria. E Deus sabia exatamente que eu ia precisar do meu filho mais tarde. Depois eu vou dar um testemunho também da vida do Lucas, né? Quando em 2011 eu passei uma situação muito delicada e foi o Lucas que cuidou de mim. Então, certamente, o Senhor sabia que eu ia precisar desse menino mais tarde. O Senhor já, lá no ventre, né, da sua mãe, o Senhor fala que ele já escreveu a nossa história. Certamente o Senhor, ele já escreveu a nossa história quando estávamos no ventre das nossas mães. Não tenha dúvida disso. Então a adoração no vale é uma adoração pura. E eu quero deixar essa passagem, né, de Jó 1, 20 e 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. Foi dessa maneira que eu fiz. Eu me lancei eu me lancei em terra, eu dobrei o meu joelho ali no quintal da minha casa, desesperada, aquele coração incontrito, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. E eu adorei, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, né? Eu te louvo, mas, Pai, me ajuda a romper isso que eu tô vivendo agora. E assim foi Jó, né? Jó, ele adorou, ele se derramou também ali. E Jó falou, né? Eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu, né? Jó sabia que tudo que ele tinha era Deus que tinha dado. Então, assim, tudo ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele se prostra e ele adora após perder tudo. Ele reconhece que tudo que ele tinha na vida dele vinha de Deus. A adoração não depende de circunstância. Em vez de perguntar por que, Senhor, podemos perguntar para quê? E continuar adorando. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que continuar adorando. Embora qualquer circunstâncias que nós estamos passando, que nós possamos continuar a adorar, a agradecer a Deus. Eu sempre fui essa pessoa, sabe, de agradecer a Deus, mesmo em meio às lutas. Eu sempre falo, Senhor, obrigada, Pai, obrigada por tudo. Eu sei que em tudo o Senhor tem me provado para que eu seja aprovada. Eu sempre falo muito com Deus isso. Senhor, que o Senhor, toda prova que o Senhor me permite passar, eu sempre falo para Deus, eu quero ser aprovada. E não é fácil, amados, não é fácil quando tudo está desmoronando, quando tudo está caindo na nossa cabeça, quando a saúde vai de mal a pior, quando você recebe uma péssima notícia, quando você é mandado embora do trabalho. Não é fácil adorar ao Senhor, porque nós temos dúvidas, nós temos
preocupações, como vai ser, o que eu vou fazer. Ontem mesmo eu estava falando pro meu marido, né? Nós precisamos fazer. Ontem meu marido, ele tava assim, acho que ele fala assim, até pra ver minha reação. Eu tô sentindo uma dor no meu peito, não sei o que, brincando assim comigo. Eu falei, vida, pelo amor de Deus, não vai morrer agora. Eu já perdi muita gente. E eu falei pra ele, eu preciso... eu tava falando que eu preciso estudar, tirar essa licença, tá uma luta, uma luta pra mim tirar essa licença. Eu falo pra ele, aguenta mais um pouquinho aí, meu filho, né? E estava falando pra ele, vamos fazer um seguro de vida, porque, né, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente sabe que as lutas vêm. Eu já passei por muita luta e não é fácil. Então, assim, eu falo, meu Deus, aguenta aí, marido, pelo amor de Deus. Vamos fazer um seguro de vida meu pra você, seu pra mim, né? Porque o Senhor, ele tem que cuidar de nós ainda mais um pouquinho. Eu falei, aguenta firme, marido, mas tem que trabalhar. Brinquei com ele. Mas, né, nós temos que confiar no Senhor, né? E não questionar, Senhor, por que eu tô passando isso? Por quê? Muitas vezes a gente vem com essa pergunta. Por que estamos passando por essa luta? Mas vamos, a partir de hoje, aprender com Jó. Vamos perguntar para quê? Para que o Senhor está fazendo dessa maneira? Para onde que o Senhor quer me levar, né, para me ver um resultado disso que eu tô vivendo hoje? Então nós temos que perguntar para quê? E vamos continuar adorando, amados. Vamos adorar ao Senhor de fé em fé, de glória em glória. Vamos continuar, né, confiando no Senhor, adorando, porque o Senhor, ele se alegra quando nós adoramos ele em meio às lutas, em meio às provações, assim como Jó fez. A fé verdadeira não exige respostas imediatas. Eu quero ler Jó 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, ele questiona, ele sofre, ele chora, mas ele não abandona a fé. A fé que se sustenta mesmo no silêncio de Deus. É aquela fé que você fala, eu não sei o que fazer, mas em ti, Senhor, eu espero, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Há um valor eterno em confiar, mesmo quando Deus parece calado. Eu sempre costumo dizer nas minhas pregações que muitas vezes nós vamos ter do Senhor uma resposta sim, não, e às vezes ele vai falar para você espera. Silêncio da parte do Senhor também é resposta. Muitas vezes nós não vamos entender, mas nós não vamos questionar. Mesmo quando Deus estiver em silêncio, nós vamos permanecer calados, adorando ao Senhor e crendo que Ele vai entrar com restituição, assim como Ele fez na vida de Jó. Não vamos duvidar, não vamos nos entregar ao desespero, mas vamos sim confiar no Senhor verdadeiramente. Deus, ele restaura mais do que foi perdido. Jó 42, 10, do vers 42, do 10 ao 17. Jó, ele recebe em dobro tudo que ele tinha. A sua vida foi marcada não só pela dor, mas pela restauração. E Deus, ele estava trabalhando no bastidor o tempo todo. Deus, ele precisava talvez trabalhar na vida da esposa do Jó. Por isso que Deus não permitiu, né, que o inimigo foi lá, tocasse, que ela morresse. Então, assim, porque mesmo a esposa de Jó falasse, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Até na hora da dor, a esposa de Jó se levantou para blasfemar contra o Senhor. E Jó, ele simplesmente permaneceu ali, adorando e louvando ao nome do Senhor. Jó, ele não entrou na pilha da mulher dele. Deus, ele deu sabedoria para Jó permanecer
fiel a Deus, mesmo quando ele perdeu tudo, filhos, casa, bens, animais, tudo. A sua vida ela foi marcada não só pela dor, mas pela restauração. Deus, ele tinha um propósito para restaurar tudo que ele permitiu o inimigo ir lá e tocar. Deus certamente já conhecia o coração de Jó e sabia que ele não ia blasfemar. O Senhor, ele sabe de tudo. Tudo antes de pensarmos ou falarmos, o Senhor já sabe as nossas ações, as nossas falas, o que nós vamos lançar, né, sobre o rosto dele, o que nós vamos falar na hora da raiva. O Senhor já nos conhece, amados. Então, eu não tenho dúvida de que o Senhor já sabia que Jó não ia, né, blasfemar o nome do Senhor, que Jó não ia, né, falar assim, ai, maldito Deus, né, não tô falando, não tô xingando Deus, só entendo, eu creio assim, que talvez ele poderia falar, ai, maldito Deus, né, como a esposa dele falou, ou tipo assim, ai, questionar, o Senhor foi muito ruim pra mim, né, o Senhor fez eu perder tudo, porque muitas vezes muitas pessoas culpam a Deus pelo que está acontecendo na vida deles. Quando eu sofri acidente de carro, eu nunca consegui culpar Deus pelo que eu estava passando, pelo que eu tinha sofrido aquele acidente. Mas em tudo eu tinha assim agradecido a Deus por eu ainda continuar com vida e poder ver meus filhos crescer. E mesmo em meio às lutas, em cima de uma cadeira de roda, eu sempre soube que Deus ele ia me dar força para suportar, para passar por esse vale, né, que eu tenho passado. E Deus tem feito, Deus tem cuidado. Então Deus ele estava trabalhando nos bastidores de Jó o tempo todo. A última palavra não é da dor, é da graça. Deus transforma a tragédia em testemunho. Deus ele não quer que nada seja assim para que nós tenhamos dor ou desconforto ou humilhação, né? Às vezes muitas pessoas vão falar que humilhação que eu tô passando. E na verdade não é. Né? Deus fala, né? A minha graça te basta. Se estamos aqui hoje é porque a graça dele, né, nos sustentou. A graça dele é que tá assim nos sustentando e nos dando força para prosseguir. Então, em tudo nós temos que dar graça a Deus, né? Eu sei que nós temos que confiar no Senhor, não cai uma folha do céu se não for da permissão dele, né? E em Jó 42:2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amados, Jó nos ensina que a fé verdadeira não é medida pela ausência do sofrimento, mas pela confiança mesmo nele. Podemos chorar, questionar ou até duvidar, mas nós não devemos desistir de Deus quando passamos por lutas, quando o vento vem forte, quando vem assim como uma avalanche, porque tem lutas na minha vida, eu tive situações que veio assim uma luta atrás da outra, parecia aquela avalanche assim que vinha tipo assim acabando com tudo. Então que nós não venhamos desistir do Senhor, desistir de ter fé, de continuar buscando força nele, porque só Deus para dar força para continuarmos. Eu juro que se eu não tivesse buscado ao Senhor na hora que eu sofri acidente, que eu tive que ficar em cima dessa cadeira de rodas, se eu não tivesse Deus, amados, eu acho que eu não estaria aqui, eu acho que eu não daria contas. Teve algumas orações que eu fiz na minha vida que eu pedi para Deus, né, nunca tirar meus filhos de mim, porque eles seriam a minha força para continuar. Eu passei por um divórcio também, onde meu ex-marido tentou inúmeras vezes tirar meus filhos de mim. Eu sempre orava, Senhor, não tira meus filhos de mim, porque aí eu não vou suportar. E o Senhor certamente saberia que eu não suportaria. Então o Senhor nunca permitiu que tirassem meus filhos de mim. No meu acidente, Deus não permitiu acontecer nada com os meus filhos.
Quando o Lucas, né, que eu dei esse testemunho hoje, que o Lucas desapareceu e do nada ele apareceu ali naquela cama, certamente o Senhor saberia que eu não suportaria a dor de ter perdido aquele filho. Mas foi algo muito tremendo. O Senhor estava querendo falar comigo e com meu ex-marido naquela época. O Senhor estava querendo chamar a atenção de nós e trazer à existência que Ele quem cuida, é Ele quem faz, é Ele quem trabalha da maneira, da forma que Ele quer. Então nós temos que entender isso, que nós temos que confiar no Senhor. Como Jó, nós podemos sair das tempestades mais fortes, mais puros e mais íntimos de Deus. É isso que eu deixo para nós nesta tarde. Com Jó, podemos sair das tempestades mais fortes, mais puros e mais íntimos da presença de Deus. Amados, é na hora da luta que nós buscamos ao Senhor, porque quando tudo vai muito bem, muitas vezes nós deixamos de ir na igreja. Quando tudo vai muito bem, a gente não ora. Quando tudo vai muito bem, nós não lemos a palavra. Agora, quando começa a dar tudo errado, quando Deus começa a fechar uma porta aqui, quando Deus começa a trabalhar de um outro jeito ali, aí que nós buscamos o Senhor. Aí que nós começamos a nos preocupar em clamar o nome do Senhor. Mas que nós não vamos ser essa pessoa, mas que nós vamos ser a partir de hoje como um Jó, firme, né? Que nós possamos ser fiel ao Senhor, né? Fiel à fidelidade do Senhor, que nós possamos ser gratos, né? Pelo Deus que Ele é, não porque Ele nos proporciona momentos bons né, nos dá coisas tal, mas que nós possamos realmente buscarmos sermos íntimos com o Senhor. Então eu falo, né, se você está passando por esse momento difícil, sinta-se como Jó, mas sinta-se também apto a, tipo assim, permanecer fiel na presença dele. Deus, ele não abandonou você, ele está te moldando, ele está moldando o seu caráter, ele está trabalhando algo em você. Então creia. Eu deixo essa palavra para nós meditarmos, né, no dia de hoje, que eu sei que é muito difícil. Eu convido você hoje a adorar, mesmo em meio às lutas. Ore por restauração, ore por consolo, ore para que Deus te dê uma fé inabalável, que Deus te dê ousadia para confiar nele verdadeiramente de olhos fechados. Creia, Deus, ele não perde batalha. E Deus é um Deus que restaura, ele faz tudo novo, ele dá tudo novo, ele faz como ele quer. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta palavra. Deus querido, obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando, Pai, mesmo diante as lutas, mesmo diante as provações que o Senhor tem deixado, permitido chegar em nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ensine a ser dependentes de Ti, que nós aprendemos a ser fiel, Senhor, como Jó era a Ti. Ah, Deus querido, molda o nosso coração, o nosso caráter, molda a nossa mente, Senhor, segundo a Tua vontade, Deus querido. Nós te louvamos e nós te agradecemos e entregamos esta oração em Tuas mãos, pedindo que o Senhor continue sendo, Pai, esse Pai maravilhoso que nunca deixou faltar nada e sempre foi um Deus de provisão, um Deus de restauração. Restaura vidas neste momento, restaura, Senhor, a vida financeira, espiritual, a vida sentimental, restaura casamentos, restaura saúde, Pai querido, assim como o Senhor restaurou na vida de Jó. Ah, Deus querido, nós entregamos esta oração em Tuas mãos, crendo que o Senhor fará coisas ainda maiores, além daquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amados. Fiquem com esta palavra,
Deixa o seu joinha. Olha, eu vejo inúmeras pessoas assistindo o vídeo e saem, esquecem de deixar o joinha. Não saem. Gente, quando vocês entrarem, já clicar lá play no vídeo, já deixa o seu joinha. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família. Certamente o Senhor, ele vai falar com alguém que está necessitando dessa palavra no dia de hoje. Uma palavra assim de restauração, né? Uma palavra de cuidado do Senhor. Que testemunho poderoso que eu deixei aqui para vocês. Gente, eu já vivi inúmeros testemunhos. E assim, eu sou grata porque além de eu contar os testemunhos, às vezes as pessoas falam, ah, para, né? Sério mesmo que esse menino sumiu e apareceu? Podem perguntar para minha sogra, podem perguntar para o meu ex-marido. Nós vivemos juntos. Isso, né, que aconteceu, acho que foi no ano de 2005, 2006 já. Eu já estava grávida da Gabi. Acho que foi no ano de 2006. E então, assim, eu sei que. Não, 2005, porque a Gabi nasceu em 2006. Então, foi aí, between, né, entre esse período, 2005, 2006, que aconteceu esse testemunho. Então, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sei que Ele tem feito coisas lindas na minha vida e Ele vai continuar fazendo na minha e na sua também. Amém? Um forte abraço para todos vocês. Continuem conosco aqui no nosso canal, né? Ajuda-me a divulgar. E é isso, gente. Um dia abençoado para todos vocês. Fiquem todos na paz.